Bom dia, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus, abençoe tua família, te dê graça, glória e paz nesse dia, seja vitorioso, né? Seja valente, seja próspero, seja feliz, no nome de Jesus, é isso que eu desejo para você. Vamos ler a palavra de Deus, né, que está em Romanos capítulo 15, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 13. O versículo 4 diz assim: pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E outra vez diz, 13, vamos ler o 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de gozo, ou de todo gozo, e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Né? Primeiro, versículo 4 fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus, para que ela nos provocasse paciência e consolação, e para que nelas tenhamos esperança. E o 13 diz, ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz na vossa crença, né, no vosso cristianismo, na nossa fé, para que abundeis na esperança pelo Espírito Santo. Eu gosto de ler a Bíblia para você bem pausada, bem tranquilo, para que você entenda a palavra de Deus. Bom, entrando no assunto, nós dizemos que Deus está trabalhando através do Espírito Santo no estudo passado, na meditação passada. Hoje eu quero trazer um relato aqui. Há dias atrás, né, meses, 2 meses, 1 mês e meio, eu tive, ou menos talvez de 1 mês, eu tive a notícia de que meu irmão havia caído do telhado e esteve bem mal, e a minha sobrinha estava pedindo para orar por ele. Ontem eu tive a notícia também da minha esposa, que o genro dela trabalha na CEMIG, e de repente ele teve um acidente lá, explodiu-se, parece um transformador, alguma coisa, e ele caiu, bateu a cabeça e ficou bem mal, e hoje então está a caminho de uma cirurgia. Pensando nesses dois assuntos e em assuntos diversos de pessoas que correm risco de vida, aqui ou ali, o risco de morte, eu trouxe o título dessa mensagem, A um Passo da Eternidade. A um passo da eternidade. E gostaria que você pensasse nisso, né? Se você está com Cristo, se você está sem Cristo, como tem sido a sua vida com Deus, porque eu e você também, todas as vezes que saímos das nossas casas, ou mesmo estando dentro das nossas casas, podemos morrer, podemos falecer a qualquer momento. A morte pode chegar às nossas portas, aos nossos lares, de uma hora para outra, ou aos nossos familiares, e nós precisamos pensar nisso. Como está a nossa vida com Deus? Porque podemos estar a um passo da eternidade. E depois que falecermos, depois da morte, a Bíblia diz assim, segue-se o juízo. E qual será o juízo? O juízo é o que nós falamos ontem, é que você e eu prestaremos contas daquilo que fizemos até o nosso momento da morte, daquilo que fizemos para Deus, por Deus e com Deus nesta vida. Por isso, às vezes, nós insistimos em dizer, não cochile, não fique no sono, desperte, porque Jesus pode vir ou pode te chamar a qualquer momento. Você não está imune de falecer, você não está imune de ser chamado. Ninguém foi imunizado contra a morte física. Nós que temos Jesus somos já livres da morte espiritual, mas da morte física podemos passar por ela e você e eu devemos estar preparados no nome de Jesus. O apóstolo Paulo traz então a entender aqui sobre o que acontecia na igreja. Ele dizia para os romanos, vocês devem ser acolhedores, aqueles que querem servir Jesus e chegam até vocês, acolha-os calorosamente, porque Cristo acolheu vocês. Então, não os abandone, não os rejeite, chame-os para o convívio de vocês. E ali, como disse ontem, Deus irá trabalhar na vida deles, como trabalhou nas nossas também, porque outrora éramos fracos e hoje somos fortes porque é Deus quem nos fortifica. Então precisamos ajudar
mutuamente uns aos outros, e isso é o que o apóstolo está dizendo nesta carta. Ele afirma também que as Escrituras foram totalmente inspiradas por Deus. Por que inspirada? Porque Deus sabia que nós precisaríamos dela para o nosso benefício. Nós precisaríamos estudá-las para crescer nelas e, além disso, firmar a nossa esperança. E o apóstolo Paulo traz um relato muito bonito dizendo assim: estas escrituras vieram para quê? Para os judeus, para eles lembrarem que Deus falou pelo salmista, Deus falou antes, Deus falou em Isaías, Deus falou em várias partes da escritura, que viria o Messias, né? Que da raiz de Jessé brotaria um tronco, né? Brotaria alguém da raiz de Jessé e da linhagem real de Davi, um que seria rei, que iria cumprir as promessas feitas aos patriarcas. Então, para o judeu, Jesus é o cumprimento da promessa, né? Da promessa que foi feita antes. Então, o judeu tem que ficar feliz em saber a promessa se cumpriu em Jesus Cristo cabalmente. Isto para os judeus. Para os gentios não foi promessa, mas para os gentios é uma extensão da graça de Deus chamada de misericórdia. Para os judeus, cumprimento da promessa. E para os gentios, extensão, misericórdia, abertura da porta da graça para que os gentios entrassem por ela e Deus então pudesse pegar gentios e judeus e fazer um só povo dele. E nós precisamos lembrar disso. Nós estamos justamente dentro dos planos de Deus. Nós não estamos fora do plano mais. Estávamos antes, quando não éramos chamados povo de Deus, quando não éramos chamados nação de Deus. Mas agora, pela misericórdia, nós somos sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido, um povo alcançado pela misericórdia. Então nós temos que guardar isso na mente, porque é isso que vai sustentar a nossa esperança. E a apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, né, na segunda epístola a Timóteo, ele diz assim, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, ele diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, né, para corrigir e para instruir em justiça. Então nós e os judeus devemos examinar as Escrituras, estudar as Escrituras. A igreja de Deus precisa estudar a Bíblia, comer a Bíblia, se sustentar dentro da Bíblia. Porque a função dela, ela é para nos ensinar, para que nós venhamos aprender na palavra de Deus. Então nenhum homem está imune de estudar a Bíblia. Não, você não precisa mais estudar a Bíblia. Não estou dizendo para você ler a Bíblia. Ler é uma coisa, estudar é outra. Ir minuciosamente, passo a passo dentro da Bíblia e aprender a palavra de Deus. Por isso que você vê muitos cheios de fantasias pregando por aí, pregando fábulas, porque eles não estudam detalhes da palavra de Deus. E a Bíblia diz que os olhos dessas pessoas que ficam pregando fábulas, a boca estão cheios de que amam a Deus, mas o coração deles está longe de Deus. Eles foram obreiros rejeitados já por Deus, por pregarem aquilo que a Bíblia não está dizendo, em prometer aquilo que a Bíblia não promete. Então, esse evangelho do emocionalismo não funciona segundo a Bíblia. A Bíblia os chama de rejeitados, reprovados por Deus, porque já não falam mais do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a Bíblia diz o seguinte: a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Você precisa buscar ser perfeito na palavra de Deus, perfeita em toda boa obra. Tudo que você vier a fazer, que seja perfeito, porque você faz para a honra e glória de Jesus. Então a Bíblia diz que as nações, quando se prega o evangelho, não é só os judeus, não, as nações, né, correrão para o Senhor. Elas correrão para esse Deus que deu a elas salvação, que mandou Jesus para morrer por elas. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: Jesus foi o exemplo disso. Jesus veio para cumprir a promessa. Jesus veio para estender misericórdia aos gentios. E ele carregou os insultos daqueles que já insultavam a Deus. Ele carregou os insultos sobre si, para que você e eu tenhamos vida eterna nele. Sigamos o exemplo dele, de não preocupar com essa vida, mas manter a nossa esperança
firmada em Cristo, né? Então a Bíblia diz que a nossa crença, foi o que lemos no versículo 13, que a nossa crença seja firmada e firmada em esperança até o dia glorioso de Cristo. Então você e eu estamos caminhando para isso, mas vamos prestar atenção no que diz a Bíblia. Devemos nos santificar, devemos buscar a Deus, devemos estudar as Escrituras, devemos ter uma vida, né, de piedade aqui nessa terra, piedosos, falando para as pessoas do amor de Jesus, ajudando os fracos na fé e fazendo com que eles entendam que Jesus está voltando, que a morte pode nos chamar primeiro, mas se não nos chamar e Jesus voltar, nós estaremos com ele em glória. E você já pensou nisso? Né? Você já pensou o quanto o céu é maravilhoso? Você já pensou o quanto vale a pena seguir a Jesus e viver uma vida cristã sem manchas, servindo e agradando a Deus? Saiba de uma coisa, volto a repetir o título dessa mensagem. Nós estamos, eu e você, a um passo da eternidade. Nós podemos sair de casa e não voltarmos mais para casa. Nós podemos sair para dirigir. Ontem até um ônibus escolar me deu uma fechada no trânsito. Imagina um ônibus cheio de criança, a incompetência da motorista, né, imprudente, me deu uma fechada porque queria simplesmente não me deixar passar e ela então foi obstruindo a minha passagem. Por quê? Porque as pessoas estão assim, elas estão nervosas, estão maléficas, elas estão maldosas. E o mundo está totalmente complicado, o mundo está confuso, mas você e eu devemos andar na graça de Deus, no amor de Deus, vigiando em todo o tempo, mas sabendo que o nosso paraíso não é aqui, a nossa nação não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Então você, no nome de Jesus, se prepare, busque a Deus, entregue o teu coração ao Senhor, confie nele, mantenha a tua paciência em Cristo e seja firmado em Cristo e não recue, porque a Bíblia diz que se você recuar da fé, Deus não terá prazer em você e não terá prazer em mim. Então sigamos de fé em fé, de glória em glória, até a volta do nosso Senhor Jesus. E saiba que vivendo nessa vida, estamos a um passo da eternidade. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, pastor Riva Martins. Deus te dê graça e glória nesse dia no nome de Jesus.